Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. E hoje, cara, vim aqui pra falar pra vocês que, game designer faz jogos de tabuleiro. Sim, aqueles board games, card games, ele também faz. E eu vou desenvolver com vocês algumas percepções sobre isso, por que ele também faz isso e por que um game designer tá apto a fazer esse tipo de jogo também. Então, se tu acha que é só jogo digital, cara, não é só não, hein? Então fica aí ligado que já eu vou falar sobre isso, dá aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho e todas as redes sociais aqui do Fábrica estão aqui abaixo na descrição do vídeo para você nos acompanhar lá. Vai lá, cara, nos segue, nos acompanha que daí te avisa certinho. Beleza? Solta a vinheta então e vambora! E pessoal, dia 12 vai ter um aviso especial aqui nas redes sociais do Fábrica para você que quer buscar ser um game designer, que quer se interessar por essa área. Então vai ter uma dica bem legal de estudos aí, uma oportunidade bem bacana para você que quer ser game designer, quer estudar a área de game design, beleza? Então, fica ligado aí nesse aviso. Você de certo pensava, game designer, um cara que vai desenvolver só jogos digitais, vai pensar sobre isso, e não, cara. E na verdade o game design tem um campo de espectro bem amplo de trabalho, e os jogos analógicos, né, ou jogos que não são que são fora do meio digital, eles também fazem parte disso, e é um campo também de trabalho bem interessante que o game design também pode trabalhar. E eu vou desenvolver alguns argumentos aí para nós chegarmos nesse ponto que eu garanto que você deve pensar, e às vezes até pensar, pô, eu também pensava que era só o digital, e não, a gente tem uma série de outras coisas também para ver. Certo? Se a gente pegar no campo da história dos jogos, dos board games, card games, a gente vai ver que lá desde 5.000 anos antes de Cristo, 3.500 anos antes de Cristo, a gente já tem registros de jogos na antiga Mesopotâmia e no Egito já, de jogos, sim, de tabuleiro. Sim, para citar alguns jogos mais antigões, assim, para vocês conhecerem, tem o próprio Ur e tem o próprio, eu sempre esqueço, não é Senet, né? Que é um jogo egípcio, né? Que trata já mostrando para vocês jogos daquela época. Então eu convido vocês a conhecer um pouco dessa história, porque vai te despertar e dizer assim, pô, tanto tempo assim já tinha board game, já tinha jogos assim, já havia esse princípio aí dessas citações. E não é à toa que depois, mais pra frente, você percebe citações do Aristóteles sobre isso, sobre Platão citando sobre jogos. E aí depois tem aquela lacuna da Idade Média, que não é tão falado, mas depois do século XVI novamente retoma muito forte nessa parte de jogos. E claro que no século XIX em diante é onde se consagra os jogos analógicos aí dentro, principalmente aplicados à educação, mas voltado para uma preocupação no sentido assim que jogar faz bem para aprendizagem, para você desenvolver certas habilidades, né? E aí vem o estudo científico sobre isso, depois vem a psicologia trabalhando isso também. E aí depois, hoje, século XXI, a gente já tem um conceito bem firmado sobre a questão dos jogos. Destaco no século XX o Huizinga, né, que fez um livro inteiro falando só sobre jogos, porque outros autores citaram, mas o Huizinga ele fez um foco total, né, falando só sobre o campo de trabalho dos jogos. Então é interessante você conhecer o Homo Ludens. Eu já fiz vídeo aqui de leitura do Game Dev sobre o Homo Ludens. Vale a pena que você faça a leitura e verifique sobre isso. E aí se você percebe os jogos eletrônicos lá para a década de 50, final de 50, 60 iniciando, que você tem algumas citações de algumas iniciativas de jogos digitais. Então quer dizer, pô, 5.000 anos antes de Cristo, 3.500 anos já tinha indício disso. Então só agora no século XX que a gente começa a ver o jogo digital aí surgindo, claro, com o advento dos computadores e da tecnologia digital nesse sentido, que a gente daí começa a ver uma iniciativa. Então quer dizer, o que eu tô falando pra vocês? Que cara, jogo já é coisa muito velha. Então na verdade, a gente pensar o game designer em fazer board games, card games, é algo que a gente já devia ser automático, porque isso já parte de um pressuposto de uma história muito antiga lá. Porque na verdade, esses princípios que tem esses jogos tradicionais, eles já constituíram muito do game design atual. Então quando a gente faz lá um jogo digital e usa alguns princípios de game design, com certeza muito da base tá vindo desses jogos lá da época de 5.000 anos antes de Cristo, desses jogos que já tinham sido pré-estabelecidos naquela época. Então é isso que é importante a gente começar a se ligar. Que opa, pera lá, o game designer faz board game, card game? Claro que faz.
Porque isso já, cara, são princípios já muito antigos. Eles já existem muito antes do digital. E uma outra coisa que é importante a gente falar também, que a gente sempre cita aqui a Tetra do Shell, que é um modelo que eu uso bastante, né, para fazer a avaliação dos jogos e ter essa percepção de visão de jogo. E se vocês perceberem a Tetra do Shell, a gente tem a tecnologia. E eu vejo que às vezes tem um equívoco com quem está iniciando, que eles percebem a tecnologia que o Shell se refere à tecnologia digital. Ou seja, é o console, é o joystick, é o jogo lá digital interno, lá dentro, né? Só que não, a tecnologia, gente, na verdade é sempre o emprego de uma técnica, de um processo, junto a uma ciência, a um conhecimento que vai ser aplicado usando essa técnica. Então se eu tenho lá um papel, por exemplo, né? Um lápis, isso é tecnologia. Se eu tenho aqui, ó, esse bonequinho aqui, né? O Rocksteady, né? Então ele aqui eu tenho uma tecnologia, eu tenho emprego de um conhecimento baseado numa técnica que foi aplicada para criar esse bonequinho aqui, certo? Então eu tenho tecnologia. Às vezes a gente pensa que tecnologia é uma coisa digital, maquinários, computadores, e não, cara. Não é isso. E aí a gente tem que criar essa visão diferente. Porque um board game, quando eu tenho um tabuleiro, ele é tecnologia. Quando eu tenho lá um card game com suas cartas, isso também é tecnologia. Então, por exemplo, aqui eu tenho o King of Tokyo. Isso aqui, ó, o tabuleirinho, é uma tecnologia. Esses dados todos que eu tenho aqui, ó, do jogo, também é uma tecnologia. Essas cartas aqui, ó, tudo que ele oferece também é tecnologia. Assim por diante, a ficha aqui dos personagens, né? Tudo isso aqui é tecnologia que no conjunto da ópera, vamos dizer assim, cria o jogo, certo? Então a gente tem que criar essa visão de que tecnologia não é só digital. Tecnologia é tudo que faz o jogo acontecer ali para possibilitar a partida e toda a questão da diversão. E aí você tá dizendo assim pra mim, pô Fabiano, mas será mesmo que os princípios estão aplicados ali em jogos antigos? Será que tem ali coisas e tal? Cara, eu vou pegar o jogo mais básico que tem, tá? O mais básico do básico do básico. Bota básico nisso, né? Quem nunca jogou esse jogo, pelo amor de Deus, que é o jogo da velha, o Tic-Tac-Toe. Se a gente pegar um Tic-Tac-Toe ali, um jogo da velha, a gente começa a analisar ele, a gente tem o que ali? A gente tem um espaço de jogo que acontece, a gente tem os elementos ali dos jogos, que é a pecinha, o X e a bolinha que vão marcando, o próprio campo, a gente tem o próprio sistema de regras, né? O que eu posso, o que eu não posso fazer dentro desse jogo. Eu tenho os resultados quantificáveis, eu tenho os conflitos, eu tenho um conflito entre adversários jogando, eu tenho isso aí, eu tenho um desafio que está sendo aplicado, eu tenho objetivos, eu tenho uma interface de interação para poder jogar, né, que é essa interface ali da cruzada. Eu tenho vários elementos que são princípios que a gente aplica em jogos também digitais. E veja, eu estou falando de um jogo da velha. E ele traz princípios práticas de game design que a gente usa também em outros jogos, mais robustos, mais elaborados, e jogos digitais também. Então veja que a coisa se torna muito mais ampla no sentido dos princípios de game design. Então quer dizer, desde esses jogos mais básicos a gente já está trabalhando princípios de game design, entende? Então veja que muito dessas práticas estão vindo desses jogos. Então a gente acaba trazendo essas boas práticas também para o meio digital. E claro que o meio digital tem as suas singularidades, mas o game designer acaba por também trabalhar no meio digital, ele também acaba estando apto também para o analógico, para poder ajudar e conceber jogos de cards e board games. Fora que também o próprio board game e card game hoje tem alguns que já possuem integração com meios tecnológicos, né, mais digitais, vamos dizer assim, né? Então você pega, por exemplo, hoje o Monopoly. Hoje o Monopoly tem cartão de crédito que tu passa ali, ou tem integração com o aplicativo, com o app, né? Que são os app companions, uma coisa assim, é um termo assim que eles usam, né? Que é a integração do aplicativo com propriamente com o jogo, né? Então, quer dizer, tem essas integrações. O próprio Mansion of Madness, né, que é um jogo de board game, mas ele tem momentos que você vai lá pro aplicativo e vê o que aconteceu na história. Você vai lá e faz um puzzle, resolve um puzzle, ou então você faz a disposição do tabuleiro baseado na configuração que ele te gera para cada missão, né, aleatória ali. Tem uma alicerce no digital e tem a parte analógica. Então, essa integração do digital e do analógico é outra coisa que o game designer vai trabalhar, mesmo que ele não programe, mesmo que ele não trabalhe. Quer dizer, essa integração de analógico e tal está se tornando cada vez mais comum nos jogos aí, board card games. Então, quer dizer, esses princípios de game design vão ser aplicados tanto lá
quanto no digital. E fora que como campo de mercado, né, é importante a gente falar também que os board card games têm um crescimento legal, né? Segundo dados de 2017 da Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, só esse tipo de jogo de tabuleiro gerou 567 milhões, tá, de reais. Quer dizer, é um ganho bem significativo aí para um mercado bem específico, né? Então a gente vê que realmente tem um crescimento, a gente vê que está saindo bastante também agora lojas, e até tem franquia inclusive, né, que um aluno meu falou ali esses dias para mim, uma franquia para que você coloque lojas que ofereçam locações de board games e para você jogar também lá na hora, né? Então quer dizer, olha como está crescendo esse mercado, o consumo e como está interessante. Publishers também nessa área. Então quer dizer, o mercado de board card game dos jogos analógicos é outro ponto, é outro mercado de interesse também para um game designer e que você pode estar explorando e pode estar conhecendo. Então é importante nesse vídeo deixar bem claro, gente, um game designer também faz jogos de tabuleiro, porque os princípios de criar uma experiência divertida e engajante são muito próximos do digital, só não tem o meio digital, basicamente. Claro, tem outros desafios em termos de produção, que é um pouco diferente, logística e distribuição desse produto, mas o princípio de construção e de game design é a mesma coisa, é muito parecido, tá? Então é isso que é importante a gente falar aqui. Certo, pessoal? Então eu queria deixar um pouco para vocês essa percepção de que game designer também faz jogos analógicos, também faz jogos de board card games. E se você faz aí algum jogo de board card games ou tem vontade de fazer esse tipo de jogo, deixa pra mim aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Se você faz algum, conta sua experiência aí pra mim que vai ser bem legal. Certo? E se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, curte, compartilha, você já sabe, né? Todas as redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E cara, tem meu WhatsApp aqui, ó, que você pode receber as notícias e sempre material novo que sai aqui do Fábrica de Jogos. E também tem o meu livro gratuito com 18 atributos para ser um ótimo game designer. Vai lá e confira que vai ser bem bacana, tá beleza? Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.